choque da vida perfeita. Imagine abandonar um casamento de 15 anos por uma mulher 20 anos mais jovem, convicto de ter ganho a partida final da vida. Você se encontra celebrando no restaurante mais exclusivo da cidade, um templo de riqueza sussurrada chamado Ethels, sentindo-se invencível. E é então que você a vê. Sua ex-esposa, a mulher tranquila que você descartou, não está destruída. Ela está radiante, completamente transformada e imersa em uma conversa íntima com um homem que poderia comprar sua existência inteira com o troco do bolso. Este não é um simples encontro casual. É um soco no ego, uma história de arrependimento e o aterrador instante em que um homem, Marcos Dantas, percebe que não apenas perdeu a esposa, perdeu a si mesmo. O Ethels era uma catedral de confiança amortecida. Não gritava sua opulência, mas a sussurrava no pesado veludo das cortinas, no espaçamento reverente entre as mesas e na forma como a luz de velas brincava com o polimento profundo do balcão de mogno. Era o tipo de lugar para onde Marcos trazia as mulheres que queria impressionar. Esta noite, essa mulher era Júlia Novaes. Ela era deslumbrante. Seu cabelo loiro prendia a luz como ouro fiado e sua risada era uma melodia cuidadosamente calibrada para seduzir. Ela apertou a mão de Marcos sobre o linho branco engomado. É perfeito, Marcos. Absolutamente perfeito. Marcos sentiu a familiar onda de orgulho. Este era o mundo dele agora, elegante, moderno e cheio de apreço. Júlia era a encarnação viva de sua nova vida, uma vida sem o fardo confortável e previsível de seus 15 anos de casamento com Helena. Ele havia trocado os sapatos confortáveis por scarpins, as noites tranquilas por soirées cintilantes e a aceitação amável por uma ambição voraz. Ele havia escolhido a emoção, e Júlia era a emoção personificada. "Ao melhor para você", ele murmurou, levantando sua taça de vinho em um brinde. O sommelier havia recomendado um Bordeaux de 2012, e suas notas ricas e complexas eram o complemento perfeito para sua sensação de vitória absoluta. Ele havia navegado com sucesso o sujo e doloroso divórcio e havia saído vitorioso. Seu negócio prosperava. Sua nova parceira era uma década mais jovem que sua ex, e ele sentia uma vitalidade que não tinha há anos. Foi enquanto dava um gole de vinho autocomplacente que seu olhar desviou pelo salão. E então seu mundo cambaleou sobre seu eixo. Sentada em uma mesa de canto isolada, banhada por um suave poço de luz que parecia conceder-lhe um brilho quase etéreo, estava Helena. Sua Helena. Não, ele se corrigiu instantaneamente, uma pontada aguda e amarga. Não era mais a Helena dele, mas era ela. Ele reconheceria a curva suave de seu pescoço em qualquer lugar, a forma como ela inclinava a cabeça quando ouvia atentamente. Ela usava um vestido simples e elegante de cor azul safira escura que ele nunca havia visto. Ajustava-se a ela de uma maneira tão modesta quanto cativantemente bonita. Seu cabelo castanho, que costumava ser preso em um coque prático e muitas vezes bagunçado, estava penteado em ondas suaves que emolduravam um rosto que ele mal reconhecia. O esgotamento que havia se instalado em suas feições durante o último ano deles, juntos, havia desaparecido. Ela parecia serena, em paz, e não estava sozinha. O homem sentado em frente a ela dominava o espaço sem esforço. Ele não era um jovem bonito, nem ostentoso. Ele era algo muito mais formidável. Tinha o cabelo prateado nas têmporas, um rosto que falava de inteligência astuta e autoridade tranquila. E ele usava um terno feito sob medida, com o ar casual de um homem para quem tal luxo era apenas parte da paisagem. Ele se inclinou para a frente,
sua atenção inteiramente voltada para Helena. Um pequeno sorriso genuíno se formou em seus lábios enquanto ela falava. Havia uma intimidade na forma como eles compartilhavam o espaço. Um silêncio confortável que dizia muito mais do que qualquer risada alta. O coração de Marcos começou a bater em um ritmo pesado e doloroso contra suas costelas. O Bordeaux, de repente, tinha gosto de cinza. Marcos, o que há de errado? A voz de Júlia, normalmente um som bem-vindo, foi uma intrusão aguda. Você parece ter visto um fantasma. Ele não conseguia desviar o olhar. É a Helena, ele disse, sua própria voz soando distante e vazia. Júlia seguiu o olhar dele, suas sobrancelhas perfeitamente esculpidas franzindo. Sua curiosidade inicial rapidamente se transformou em um familiar aborrecimento possessivo. Ah, ela! Ela observou a cena, o vestido, o restaurante, o homem. Um vislumbre de algo agudo e inseguro cruzou seu rosto antes que ela o mascarasse. Bom, ela se arrumou bem. Quem é o cara mais velho? Eu não sei, Marcos respirou. O homem riu de algo que Helena disse. Um murmúrio baixo e agradável. Ele esticou-se sobre a mesa e breve e suavemente cobriu a mão dela com a dele. Não foi um agarrão ou uma exibição. Foi um gesto de profunda ternura. O sorriso de Helena em resposta foi luminoso. Era um sorriso que Marcos não via há anos, uma expressão genuína e sem reservas de felicidade que o atingiu com a força de um impacto físico. Ele sentiu uma onda quente e feia de algo que se recusava a nomear como ciúmes cobri-lo. Era possessividade, era choque, era uma raiva primal e territorial que não fazia sentido. Ele havia sido quem foi embora. Ele havia sido quem lhe disse que eles haviam se distanciado, que ele precisava de algo mais. Ele havia se sentado na sala de estar deles, cercado pela vida que haviam construído, e a havia desmantelado metodicamente com palavras clínicas e cortantes enquanto ela chorava. E agora, lá estava ela, não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Em um lugar como o Ethels, com um nome que parecia poder comprar e vender toda a empresa de Marcos como um passatempo de fim de semana. O garçom chegou com os aperitivos, uma delicada torre de tartare de atum para ele, vieiras seladas para Júlia. A visão da comida revirou seu estômago. Não consigo acreditar que ela está aqui, disse Júlia, cutucando uma vieira com muita força. Sua voz tinha um tom áspero. Este é o nosso lugar. É um restaurante, não a nossa sala de estar. Marcos retrucou, as palavras mais cortantes do que ele pretendia. Ela levantou a cabeça, os olhos arregalados pela mágoa. O que há de errado com você? É apenas sua ex-esposa. Você foi quem quis o divórcio, lembra? Você deveria estar feliz por ela. Mas o tom dela implicava que ele deveria estar qualquer coisa menos isso. Ela queria que ele olhasse para Helena e se sentisse validado em sua escolha, que visse uma mulher diminuída por sua ausência. A mulher do outro lado do salão era o oposto de diminuída. Ela estava radiante. Marcos não conseguia responder. Ele estava preso em um vórtice de memória e arrependimento. Ele se lembrou de Helena em suas roupas de jardinagem, manchada de terra, seu rosto iluminado com simples alegria por uma nova roseira. Ele se lembrou dela chorando por um jantar queimado que ela tanto tentou fazer perfeito para o aniversário dele. Ele se lembrou da forma como ela o havia olhado, com uma confiança tão absoluta que com o tempo se sentiu como um fardo. Ele havia jogado tudo isso fora por isso, pela emoção do novo, pelo impulso do ego de uma mulher mais jovem. E por um momento, sentado no restaurante opulento, que deveria ser um monumento ao seu sucesso,
Ele sentiu uma aterrorizante sensação de afundamento, a sensação de que havia cometido o maior erro de sua vida. O homem com Helena fez um gesto para pedir a conta. Enquanto ele tirava a carteira, Marcos captou o brilho de um relógio. Um Patek Philippe. Era sutil, mas inconfundível. Uma declaração silenciosa de imensa riqueza. O homem era Júlio Castro. O Júlio Castro, o multimilionário da tecnologia. O filantropo. Marcos havia lido sobre ele na Forbes. Seu patrimônio líquido era um número espantoso e incompreensível. Marcos sentiu-se fisicamente doente. Como Helena, sua quieta e modesta Helena, foi parar sentada em frente a Júlio Castro? A pergunta ressoou no vazio repentino e cavernoso que se abrira dentro dele. Ele observou enquanto Castro ajudava Helena com o casaco, a mão dele apoiada levemente na parte inferior das costas dela. Eles se moveram em direção à saída, o caminho deles os levando não muito longe da mesa de Marcos e Júlia. Por um segundo de parar o coração, ele pensou que Helena o veria. Ele ansiava e temia isso em igual medida. Ele queria que ela o visse, que visse o que havia perdido. Mas o homem com quem ele estava, Júlia, de repente parecia barato e teatral. Ele queria se esconder. Os olhos dela varreram o salão, um olhar educado e desinteressado. Eles passaram diretamente sobre ele. Não houve nenhum vislumbre de reconhecimento, nenhuma dica de uma lembrança dolorosa. Era como se ele fosse apenas parte do mobiliário. Um estranho. E então eles se foram. O silêncio que deixaram para trás era ensurdecedor. Bem? Disse Júlia, tentando parecer despreocupada. Isso foi estranho, mas Marcos não estava ouvindo. Ele estava olhando para a porta vazia. O fantasma do sorriso feliz de Helena queimava em sua visão. A vitória que ele sentira há apenas 20 minutos havia evaporado, substituída por um frio e crescente pavor. Ele não apenas havia perdido uma esposa, ele havia perdido um mundo. E estava apenas começando a entender o que havia tomado o lugar dele. A casa na Rua das Acácias havia sido o universo deles. Não era uma mansão, mas era deles, comprada com uma entrada que os pais de Helena lhes deram de presente e uma hipoteca que parecia uma montanha. Por 15 anos, suas paredes haviam absorvido os ecos da vida deles. Os primeiros dias de luta e risos, a dor silenciosa de um aborto espontâneo no 5º ano, a celebração quando a empresa de marketing de Marcos finalmente deu lucro. Helena havia sido a arquiteta da alma dele. Ela havia escolhido o amarelo amanteigado e quente para as paredes da cozinha. Ela havia plantado a glicínia trepadeira que agora caía em cascata sobre o alpendre em uma perfumada catarata roxa a cada primavera. A presença dela estava na cópia desgastada de orgulho e preconceito na mesa de cabeceira. O aroma de lavanda do sabonete que ela fazia à mão. As xícaras de cerâmica ligeiramente tortas que ela havia feito em uma aula de olaria. Para Helena, o casamento não estava falhando. Havia se estabelecido. Havia passado da paixão frenética da juventude para o rio profundo e tranquilo do companheirismo. Ela pensava que isso era algo bonito, um sinal de força. Ela via as crescentes noites tardias de Marcos no escritório e seu crescente distanciamento como o preço de sua ambição. Uma fase que eles navegariam juntos como haviam navegado em todo o resto. A traição, quando veio, não foi uma única explosão dramática. Foi a morte por 1000 cortes. Começou com um novo aroma em suas camisas, um perfume floral forte, que não era o dela. Estava na forma como ele protegia o telefone, virando-o para longe dela no sofá.
Estava na nova anuidade da academia, nas roupas caras, nos repentinos comentários críticos sobre a aparência dela. Você pensou em fazer algo com seu cabelo? Ele perguntou uma noite, seus olhos a examinando com uma frieza distante e analítica que a fazia se sentir como um móvel antiquado. Helena, abençoada seja sua confiança, tentou. Ela marcou um horário no salão. Comprou um vestido novo. Sugeriu noites de encontros, esperando reacender uma faísca que ela nem percebeu que estava se apagando. Cada tentativa foi recebida com desinteresse educado ou um suspiro de impaciência cansada. Ela era um problema a ser gerenciado, um projeto no qual ele não tinha mais interesse. O nome Júlia apareceu pela primeira vez em um extrato de cartão de crédito, uma cobrança de uma loja de lingerie ridiculamente cara. Quando Helena o confrontou, com as mãos tremendo, ele desdobrou o golpe de mestre do manipulador. Foi um presente para você, Helena, ele havia dito, sua voz suave e tranquilizadora. Uma surpresa? Agora você arruinou. Ele a fez se sentir tola, suspeita e paranoica. Ela, de fato, pediu desculpas. O confronto final ocorreu em uma terça-feira. Estava chovendo, uma garoa miserável e cinzenta que combinava com a cor do mundo deles. Ele chegou em casa mais cedo, o que era raro, e seu rosto estava pétreo. Ele não se sentou em sua poltrona habitual. Ele ficou em pé, perto da lareira, um estranho na sala de estar compartilhada. Helena, precisamos conversar, ele começou, e ela soube. Naquele instante, ela soube que havia acabado. As palavras que ele usou foram cruéis em seu desapego clínico. Eu não estou feliz. Eu me sinto sufocado. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Eu preciso de algo mais. Ele nunca disse, eu estou tendo um caso. Ele enquadrou como um fracasso mútuo, um triste e inevitável distanciamento. Mas ele colocou o peso da estagnação diretamente sobre os ombros dela. Ela era o confortável, o previsível, a âncora que o impedia da vida emocionante que ele merecia. Tem mais alguém? Ela finalmente sussurrou, as palavras rasgando sua garganta. Marcos teve a audácia de parecer ofendido. Isto não é sobre mais ninguém, Helena. É sobre mim, sobre a minha vida. Foi a anulação definitiva. A dor dela, os 15 anos deles, a história compartilhada. Nada importava. Era tudo sobre ele. As semanas que se seguiram foram um borrão de advogados e logística. Marcos foi impiedosamente eficiente. Ele queria que a casa fosse vendida. Ele queria que os bens fossem divididos. Ele queria que fosse feito rapidamente. Ele tinha uma nova vida esperando, e os restos da anterior eram um inconveniente. Helena se sentiu como se estivesse sendo desmantelada, peça por peça, pelo homem que havia prometido ser seu parceiro em todas as coisas. No dia em que ela se mudou, ela encontrou um único cabelo loiro na lapela de um terno que ele havia deixado no armário. A verdade, dura e inegável, a atingiu com a força de um assalto físico. Ele havia mentido até o fim. Toda a narrativa que ele havia construído de sua infelicidade, de seu distanciamento mútuo, era uma ficção projetada para absolvê-lo da culpa. Ele não apenas a havia deixado, ele a havia traído, mentido e traído da maneira mais fundamental possível. Depois que o divórcio foi finalizado e a casa vendida, Helena se viu à deriva. Ela se mudou para um apartamento pequeno e estéril que cheirava a tinta fresca e solidão. Sua identidade havia se entrelaçado tanto com a de Marcos, com o lar deles, com a vida que ela pensava que eles estavam construindo, que ela não sabia mais quem era sem ele. Ela era apenas a ex-esposa de Marcos,
algo descartado. Alguns dias a dor era um peso físico que a mantinha na cama. Outros dias era uma raiva ardente e lenta que não tinha saída. Ela andava pela cidade e via casais de mãos dadas, e um abismo de perda se abria sob ela. Ela via o rosto sorridente de Marcos nas redes sociais, fotos dele e Júlia em férias em Bali, em bailes de gala, vivendo a vida vibrante que ele alegou precisar. Cada foto era uma facada fresca de dor, uma confirmação de sua própria insuficiência. Ela se sentia invisível, sem valor e profunda, terrivelmente sozinha. Este foi o seu fundo do poço. Sentada no chão de seu apartamento vazio, comendo sorvete da embalagem e rolando as fotos da nova vida de seu ex-marido, o silêncio da sua gritando em seus ouvidos. Ela havia dado a um homem 15 anos de seu amor, sua lealdade e seu trabalho. E ele a havia agradecido trocando-a por um modelo mais novo. O desequilíbrio de poder era absoluto. Ele tinha toda a felicidade, todo o sucesso, todo o futuro. Ela não tinha nada além de memórias que haviam sido envenenadas retroativamente. Foi naquela escuridão tranquila, cercada pelos destroços de seu passado, que uma pequena faísca desafiadora se acendeu. Foi o mais leve vislumbre de raiva, não para Marcos, mas para si mesma. Raiva por deixar seu valor ser definido por ele. Raiva por acreditar que ela não era nada sem ele. Ela fechou o laptop, afastou o sorvete. Ela se levantou, suas pernas instáveis, e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Ela não sabia o que ia fazer. Ela não tinha um plano, mas pela primeira vez em meses, ela fez uma promessa a si mesma. Ela não deixaria que ele fosse o final de sua história. Ela sobreviveria a isso e aprenderia a ser Helena novamente. Não a esposa de Marcos, não a ex-esposa de Marcos, apenas Helena. A jornada de Helena de volta a si mesma começou não com um grande gesto, mas com um único passo deliberado. Ela se matriculou em um curso de paisagismo no Jardim Botânico de São Paulo. Era algo que ela sempre quis fazer, uma paixão que ela havia relegado a um hobby de fim de semana enquanto apoiava a carreira de Marcos. A sensação de terra sob suas unhas, o estudo meticuloso dos nomes latinos das plantas, a tranquila satisfação de tirar vida de uma semente. Era reconfortante. Era dela. Pela primeira vez em anos, ela estava aprendendo e crescendo por seu próprio bem. Os outros alunos não estavam interessados em seu estado civil. Eles estavam interessados em seus pensamentos sobre a colocação de plantas perenes e a acidez do solo. Lentamente, ela começou a construir uma nova identidade, enraizada em seus próprios talentos e interesses. Ela não era mais apenas um componente de um casamento fracassado. Era uma mulher com um olhar aguçado para a cor e um profundo conhecimento de horticultura. Após concluir sua certificação com honras, ela deu outro salto. Usando uma parte de seu acerto, dinheiro que se sentiu contaminado, até que ela decidiu reinvestir em seu próprio futuro, ela começou um pequeno negócio de paisagismo sob medida. Ela o chamou de Renovação Verde. O nome era uma promessa privada e desafiadora para si mesma. Seus primeiros clientes foram pequenos projetos residenciais. Ela colocou seu coração neles, transformando quintais negligenciados em oásis exuberantes e tranquilos. Seu trabalho era sua terapia. Cada jardim que ela projetava era um pedaço de sua própria alma quebrada, que ela estava montando com cuidado e amor. A voz de seu talento, seu profissionalismo e sua visão artística única começaram a se espalhar. Foi através de seu trabalho que ela conheceu Júlio Castro. Ele não era apenas um nome na Forbes para ela.
Ele era o chefe da Fundação Castro, um grande benfeitor do Jardim Botânico. A fundação estava planejando um projeto público massivo, a restauração e o redesenho de um jardim comunitário abandonado em uma favela Paraisópolis, em São Paulo. Eles estavam procurando um designer que entendesse não apenas a estética, mas também a comunidade e a sustentabilidade. A crescente carteira de Helena, com sua ênfase em plantas nativas e designs ecológicos, chamou sua atenção. Ela estava aterrorizada antes da apresentação. Ela estava lançando uma proposta para um conselho que incluía um dos homens mais ricos e influentes do país. A antiga Helena teria ficado paralisada pela dúvida. Mas enquanto estava parada na frente deles, falando sobre o poder transformador dos espaços verdes, sobre a criação de um lugar de beleza e paz para pessoas que tinham um pouco de ambos, ela não estava pensando em Marcos, nem em seu divórcio, nem em suas próprias inseguranças. Ela estava pensando no jardim. Sua paixão era autêntica, seu conhecimento profundo, e isso brilhava. Júlio Castro ouviu, sua expressão indecifrável. Ele fez perguntas agudas e perspicazes que cortaram o superficial e foram ao cerne do projeto. Ele a desafiou sobre o orçamento, a manutenção de longo prazo, o envolvimento comunitário. Helena respondeu a cada pergunta com uma resposta calma e bem fundamentada. Ela não estava tentando impressioná-lo, ela estava defendendo sua visão. Ela ganhou o contrato. Trabalhar com Júlio não foi nada como ela esperava. Ela havia antecipado um multimilionário distante e despreocupado que assinaria cheques e esperaria resultados. Em vez disso, ele estava profundamente envolvido. Pessoalmente. Ele aparecia no local com jeans e um boné de beisebol gasto, perguntando sobre a composição do solo ou a escolha de um arbusto em particular. Ele não era um diletante. Ele era um botânico amador genuíno de longa data. Eles encontraram um terreno comum, uma linguagem compartilhada no mundo das plantas. A conversa deles começou com horticultura, mas logo se desviou. Ele perguntou sobre a vida dela e, pela primeira vez, ela descobriu que podia falar sobre seu divórcio sem que a voz falhasse. Ela não o enquadrou como uma tragédia. Ela falou sobre isso como um catalisador doloroso, mas necessário para a vida que estava construindo agora. Ela descobriu que Júlio, apesar de toda a sua imensa riqueza e poder, era um homem marcado por uma solidão tranquila. Sua vida era uma fortaleza de advogados, assistentes e membros do conselho. Ele estava cercado por pessoas que queriam algo dele. Em Helena, ele encontrou alguém que não queria nada. Ela era apaixonada por seu trabalho e o tratava não como um multimilionário, mas como um colaborador. Ele se sentiu atraído por sua resiliência, sua força tranquila e sua completa falta de artifício. Você nunca parece impressionada com nada disso? Ele disse uma tarde, gesticulando vagamente para seu carro, um elegante Bentley preto, esperando para levá-lo. Helena sorriu, limpando uma mancha de terra de sua bochecha. É um carro bonito, Júlio, mas não é tão bonito quanto aquele bordo japonês que plantamos esta manhã. Um é construído, o outro cresce. Esse foi o momento em que o relacionamento deles mudou. Ele começou a convidá-la para jantar após as visitas ao local, ostensivamente para discutir o projeto, mas a conversa inevitavelmente se tornava mais pessoal. Ele falou sobre seu próprio casamento fracassado, anos atrás, com uma mulher que só amava o status dele. Ele falou sobre o isolamento que vinha com seu sucesso. Ele a via não como uma vítima, não como um projeto, mas como uma igual.
o desequilíbrio de poder que definia o mundo dele e que a havia esmagado no dela, simplesmente não existia entre eles. Eram apenas duas pessoas encontrando consolo na companhia uma da outra. Quando ele a convidou para jantar no Ethels, ela hesitou. Era o tipo de lugar que Marcos teria adorado. O tipo de lugar que representava tudo o que ela pensava ter perdido. Mas Júlio não era Marcos. E ela não era a mulher que costumava ser. Eu adoraria, ela disse. E ela realmente queria dizer isso, vestindo o vestido de Safira naquela noite. Ela não sentiu que estava vestindo um disfarce. Ela se sentiu como ela mesma. A mulher que havia construído um negócio do zero, a mulher que podia comandar uma sala de reuniões com sua tranquila experiência, a mulher que estava criando algo bonito e duradouro para uma comunidade. Quando Júlio pegou sua mão sobre a mesa, não foi um gesto de posse. Foi um gesto de conexão. Ela se sentiu vista, valorizada e respeitada exatamente por quem ela era. Ela não tinha ideia de que seu ex-marido estava sentado do outro lado do salão, observando seu próprio mundo cuidadosamente construído desmoronar. Ela não o viu, porque não estava mais procurando por ele. Seu olhar estava fixo para a frente, no promissor futuro verde que ela estava plantando para si mesma. Os dias seguintes ao jantar no Ethels foram um acidente de carro em câmera lenta para Marcos. Ele fazia os movimentos de sua vida, mas sua mente estava em outro lugar, presa em um loop contínuo daquela única imagem pungente. Helena, radiante e sorrindo, sua mão segurada por um multimilionário. Seu apartamento elegante e minimalista, antes uma fonte de orgulho, agora parecia frio e estéril. As linhas nítidas e a paleta monocromática pareciam zombar dele, um testemunho de uma vida que valorizava a superfície acima da substância. A conversa constante de Júlia, que ele costumava achar animada, agora lhe irritava os nervos. As conversas dela giravam em torno de eventos sociais, compras de luxo e as vidas de pessoas com quem ele não se importava. Era um riacho superficial, e ele estava se afogando nele. Eu estava pensando que deveríamos ir para Trancoso neste fim de semana. Ela disse alguns dias após o incidente do restaurante, rolando seu telefone. Os Pollock têm sua festa branca anual. Marcos olhou fixamente para a televisão, sem registrar o programa que estava sendo exibido. Eu não estou com humor para a festa. Júlia olhou para cima, sua frustração palpável. Você não está com humor para nada ultimamente, não é? Você ainda está pensando nela? A maneira como ela disse, ela estava cheia de veneno. Não é sobre ela, ele mentiu, a negação com gosto de papelão. Eu estou apenas estressado com o trabalho, mas era tudo sobre ela. Ele se pegou se envolvendo em uma forma de autoflagelação digital. Ele procurou por Helena Vargas no Google. Para sua surpresa, um website profissional apareceu, Renovação Verde. Ele clicou, seu coração batendo. O site era lindo, elegante, limpo e cheio de fotos impressionantes de seu trabalho. Havia pátios ensolarados, canteiros de flores vibrantes e serenos jardins de pedras, estilo zen. Ele leu a página sobre, seu estômago se contorcendo a cada palavra. Detalhava sua certificação do Jardim Botânico, sua filosofia de design sustentável, sua paixão por criar santuários pessoais. Esta era uma profissional totalmente formada e bem-sucedida. Esta não era a esposa amadora que ele se lembrava. Então ele viu a seção na mídia. Havia um link para um artigo em uma prestigiada revista de arquitetura sobre o novo projeto de jardim comunitário da Fundação Castro. Ele clicou e lá estava.
uma foto de Helena parada ao lado de Júlio Castro, ambos segurando o Paz de Prata, em uma cerimônia de inauguração. A manchete dizia: o filantropo multimilionário e a designer Helena Vargas unem forças para levar espaços verdes à favela Paraisópolis. O nome ressoou em sua cabeça. Ela não apenas havia recuperado seu sobrenome de solteira, ela havia construído um novo nome para si mesma, um associado a talento e prestígio. Ele caiu em um buraco de coelho. Ele leu cada artigo que conseguia encontrar sobre Júlio Castro, seu império de tecnologia, sua filantropia espantosa, sua reputação como uma das mentes mais brilhantes e reservadas de sua geração. O homem era um titã, operando em um nível que Marcos mal conseguia entender. E ele olhava para Helena com uma expressão de aberta admiração. O ciúme que havia acendido no restaurante agora se transformava em um inferno furioso. Era uma raiva irracional e primal. Como ela se atreve? Como ela se atreve a ser feliz sem ele? Como ela se atreve a encontrar alguém melhor? Todo o seu senso de identidade se baseava na ideia de que ele era quem havia ascendido. Ele havia deixado a vida tranquila e doméstica por um mundo de emoção e status. Mas o homem com Helena não era apenas um símbolo de status. Ele representava uma galáxia diferente de sucesso. Marcos se sentiu como um homem que havia trocado orgulhosamente seu carro familiar confiável por um carro esportivo chamativo, apenas para ver sua ex-esposa chegar em um jato particular. Seu trabalho começou a sofrer. Ele estava distraído em reuniões, sua mente voltando para aquela foto, para o nome designer Helena Vargas. Ele gritou com seus funcionários, perdeu um prazo crucial em uma conta importante. Seu relacionamento com Júlia começou a fraturar sob a tensão. Ela viu a mudança nele, a nuvem escura e obsessiva que havia se instalado sobre ele, e sua insegurança se manifestou como raiva. Eu não entendo. Ela explodiu uma noite depois que ele passou mais uma noite rolando silenciosamente o telefone. É a sua ex-esposa chata. Quem se importa se ela fisgou um velho rico? Ele provavelmente está apenas usando ela. É você quem ela realmente amava. É você quem ela perdeu. As palavras dela pretendiam acalmar o ego dele, colocá-lo de volta em seu pedestal. Mas elas tiveram o efeito oposto. Ele conhecia Helena, conhecia sua integridade. Ela não estaria com um homem que ela não respeitasse e quisesse genuinamente, e chamá-la de chata era ridículo agora. A mulher que ele havia visto era equilibrada e elegante. As palavras de Júlia apenas destacaram o abismo entre a mulher que ela queria que Helena fosse e a mulher que Helena realmente era. Você não sabe nada sobre ela, ele disse friamente. Eu sei. Ela é a razão pela qual você está agindo como um idiota miserável, retrucou Júlia, seus olhos cheios de lágrimas. Eu desisti de tudo por você. Eu fui quem esteve lá para você quando você estava tão infeliz em seu casamento. Esta é minha recompensa? Ser punida porque ela encontrou um sugar daddy? A frase sugar daddy o fez estremecer. Era um descarte barato e vulgar do que ele havia visto. O que ele havia visto era conexão, ternura, respeito. Coisas que, de repente, estavam notoriamente ausentes em sua própria vida. Ele sentiu uma necessidade desesperada e avassaladora de falar com Helena. Ele nem sabia o que queria dizer. Ele queria parabenizá-la, gritar com ela, perguntar como ela fez isso, ou ele simplesmente queria ouvir a voz dela e ver se ainda conseguia encontrar um vestígio da mulher que ele conheceu. A mulher que uma vez o olhou como se ele fosse o centro do universo. Ele encontrou o número da renovação verde em seu website. Ele olhou fixamente para ele por um longo tempo,
seu polegar pairando sobre o botão de chamada. Seu coração batia forte. Esta era uma ideia terrível. Era intrusiva. Era egoísta. Ele apertou o botão. Tocou 2 vezes e então uma voz fria e profissional atendeu. Renovação Verde. Helena falando. Sua respiração parou. Ele esperava uma recepcionista. Ele tinha todo um discurso preparado para um porteiro, mas era ela. A voz dela era a mesma, mas diferente, mais calma, mais segura. A leve hesitação que ele se lembrava havia sumido. Helena? Ele conseguiu dizer, sua própria voz soando fraca e desconhecida. Houve uma pausa do outro lado da linha, um silêncio tão profundo que ele pôde sentir os anos da história deles correndo no vazio. Marcos, ela disse. Não foi uma pergunta, foi uma declaração, um reconhecimento plano e calmo. E naquela única palavra, ele ouviu a vasta e intransponível distância que agora jazia entre eles. Como você conseguiu este número? A voz de Helena estava perfeitamente equilibrada, sem trair emoção. Era a voz que ela usava com empreiteiros que estavam atrasados. Educada, mas firme, com um subtexto de aço. Não está no seu website. Marcos gaguejou, sentindo-se fora de lugar. Para o seu negócio, Renovação Verde, parece muito bem-sucedido. Parabéns. As palavras pareceram desajeitadas e inadequadas. Obrigada, ela disse. O silêncio se arrastou novamente, tenso e desconfortável. Ela não o ajudaria. Ela não preencheria o vazio com conversa educada, como a velha Helena teria feito. Ela estava esperando que ele declarasse seu propósito. Eu te vi, ele finalmente disparou. Na outra noite no Ethels. Eu vejo, ela disse. Apenas 2 palavras, mas elas continham um mundo de significado. Eu vejo que você estava lá. Eu vejo que você me viu. E eu vejo que isso te afetou o suficiente para me ligar. Você parecia feliz, ele disse, e a admissão parecia engolir vidro. Desta vez a resposta dela foi mais suave, com um menor indício de algo que poderia ter sido surpresa, ou talvez pena. Eu estou, Marcos. A verdade simples, e não adornada disso, foi mais devastadora do que qualquer acusação que ela pudesse ter lançado contra ele. Ele estava esperando raiva, amargura ou até mesmo satisfação. Ele estava preparado para uma briga. Ele não estava preparado para a paz dela. Com ele! A pergunta saiu antes que ele pudesse impedi-la, cheia de uma feia possessividade que ele não conseguiu esconder. Com Júlio Castro? Minha vida pessoal não é mais um assunto para seu comentário. Ela respondeu, o aço voltando à sua voz. Por que você está ligando, Marcos? O que você quer? Ele lutou para encontrar uma razão, uma justificativa, que não soasse tão patética e carente quanto ele se sentia. Eu estava preocupado, ele mentiu. Ver você com um cara assim, um homem com esse tipo de poder, eu só queria ter certeza de que você estava bem. Uma risada curta e seca veio pela linha. Era um som que ele nunca havia ouvido antes. Estava completamente desprovido de alegria. Preocupado? Você está preocupado comigo? Marcos, a última vez que você se preocupou comigo foi quando estava preocupado que eu não assinasse os papéis do divórcio rápido o suficiente. Não vamos fingir que esta ligação é sobre o meu bem-estar. A franqueza dela era desconcertante. A velha Helena teria contornado o conflito, tentando acalmar o ego dele, mesmo enquanto ele a estava magoando. Esta Helena estava segurando um espelho para ele, e o reflexo não era lisonjeiro. Isso não é justo, ele protestou fracamente. Justo?
Ela rebateu. E agora, pela primeira vez, um vislumbre da velha dor aguda entrou em sua voz. Justo foi você me dizer que nosso casamento estava falhando porque eu havia me tornado muito confortável quando você estava dormindo com sua assistente de 25 anos. Justo foi você me dizer que não era sobre mais ninguém enquanto o perfume dela estava em seus ternos. Justo foi você me fazer sentir que eu era quem havia falhado para que você pudesse dormir à noite. Nunca me fale sobre o que é justo. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado, atingindo o coração de seu auto-engano. Ele não tinha defesa. Era tudo verdade. Eu sinto muito, Helena. Ele sussurrou, o pedido de desculpas soando vazio até para seus próprios ouvidos. Eu sei que eu lidei mal com as coisas. Lidei mal com as coisas? Ela repetiu, a voz incrédula. Você não lidou mal com as coisas, Marcos. Você desmantelou sistematicamente meu senso de autoestima para sua própria conveniência. Você não apenas deixou um casamento, você tentou queimar a droga da casa inteira comigo dentro. A única coisa que você calculou errado foi minha capacidade de encontrar meu próprio caminho para fora das cinzas. Ele ficou em silêncio, atordoado com a força das palavras dela. Esta era a conversa que eles deveriam ter tido 2 anos atrás, mas ele não havia permitido. Ele havia controlado a narrativa, e ela estava muito quebrada para lutar. A mulher para quem você pensa que está ligando não existe mais, ela continuou, sua voz suavizando novamente, a raiva recuando para uma resolução cansada. Você a destruiu e eu passei a maior parte de 1 ano de luto por ela. Mas então, eu percebi uma coisa. Você não me destruiu. Você apenas destruiu a versão de mim que foi projetada para agradar você. A versão de mim que colocou suas ambições à frente das minhas, que media minha felicidade pelo grau de seu contentamento. E eu tenho que ser honesta, Marcos. Eu não sinto muita falta dela. Uma buzina de carro soou ao fundo no lado dela. Ele estava sentado em seu BMW estacionado, o motor desligado, o interior de couro luxuoso, parecendo uma gaiola. Eu nunca soube que você queria ser designer de paisagens. Ele disse em voz baixa. Foi uma estupidez dizer, mas era a única coisa em que ele conseguia pensar. Você nunca perguntou. Ela respondeu simplesmente. Eu sou feliz agora, Marcos. Genuinamente. E minha felicidade não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro de Júlio ou seu status. Tem a ver comigo. Tem a ver com o fato de eu acordar todas as manhãs em uma vida que eu construí, em meus próprios termos. Júlio faz parte dessa vida, porque ele vê a mim, a pessoa que eu sou agora, não o fantasma de quem eu costumava ser. Ele respeita meu trabalho. Ele defende minha independência. Ele não tenta me diminuir para se sentir maior. A acusação tácita pairou no ar entre eles. Como você fez? Eu tenho que ir. Ela disse, sua voz suave novamente. Eu tenho uma reunião com um cliente. Por favor, não ligue para este número novamente, Marcos. Não sobrou nada para dizermos. Sinceramente, espero que você encontre o que está procurando. Adeus. E com isso ela desligou. Marcos sentou-se no silêncio de seu carro, o telefone ainda colado na orelha. Ele se sentiu como se tivesse sido despido. Cada mentira que ele havia contado a si mesmo, cada justificativa cuidadosamente construída, arrancada. Ela não havia gritado. Ela não havia chorado. Ela simplesmente lhe havia dito a verdade com uma dignidade calma e inabalável, que era mais poderosa do que qualquer explosão emocional. Ele pensou que era ele quem havia escapado de um mundo moribundo para um melhor. Mas naquele momento, ouvindo o ar morto na linha,
Ele percebeu que ele era quem estava preso. Preso em uma vida superficial, com uma mulher que ele não respeitava. Assombrado pela memória de uma mulher que ele nunca havia conhecido verdadeiramente. Uma mulher que havia reconstruído seu mundo sem ele. E ao fazê-lo, ela havia se tornado mais magnífica do que ele poderia ter imaginado. O desequilíbrio de poder havia se invertido tão completamente que o deixou tonto. Ele era quem estava olhando para cima do fundo e ela estava voando. A ligação telefônica com Helena foi um evento sísmico que enviou ondas de choque por todos os cantos da vida de Marcos. Seu mundo cuidadosamente curado começou a rachar. A primeira e mais óbvia fratura foi seu relacionamento com Júlia. Ela o estava esperando quando ele chegou em casa de braços cruzados, seu rosto uma máscara de fúria impaciente. Onde você esteve? E com quem você estava falando por 1 hora no seu carro? Era ela? Você ligou para ela, não foi? O velho Marcos teria mentido, apaziguado e suavizado as coisas. O novo Marcos estilhaçado não tinha energia. Sim, eu liguei para ela, ele disse, passando por ela em direção à cozinha e pegando uma garrafa de Scott no armário. Júlia o seguiu, sua voz aumentando em descrença e raiva. Você está brincando comigo? Depois de tudo que eu disse? O que há de errado com você, Marcos? O que você está tentando fazer reconquistá-la? Ele serviu uma quantidade generosa de licor em um copo, o líquido âmbar respingando sobre a borda. Eu não sei o que estou fazendo. Bem, é melhor você descobrir, ela gritou, porque eu não vou ficar sentada sendo sua segunda opção enquanto você tem algum tipo de crise de meia-idade por causa de sua ex-esposa chata que ganhou na loteria. A palavra chata tocou uma ferida. Ela não é chata, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Ela é uma empresária de sucesso. Ela está reconstruindo um jardim na favela Paraisópolis. Ela é impressionante. Júlia olhou para ele com a boca aberta. O olhar em seu rosto era de absoluta traição. Ele estava defendendo Helena. Para ela. Foi uma violação do pacto tácito que eles haviam feito. O pacto de que Helena era o passado, o erro, a mulher menor. Impressionante? Ela retrucou finalmente. Ela planta flores para viver, Marcos. Você dirige uma empresa de marketing multimilionária e eu sou quem te ajudou a conseguir seus maiores clientes. Eu sou quem faz networking por você, quem faz você parecer bem. O que ela faz? Ele olhou para Júlia então, realmente olhou para ela e a viu com uma clareza aterrorizante. Ele viu a ambição dela, que ele uma vez achou emocionante, pelo que ela era. Uma necessidade desesperada e agarrada de validação externa. A identidade dela estava ligada aos homens com quem ela estava, às festas que ela frequentava, às marcas que ela usava. Ela era um reflexo, não uma fonte de luz. Ele havia acusado Helena de ser uma âncora confortável, mas agora percebeu que Júlia era a verdadeira âncora, arrastando-o para um mar de superficialidade. Ele havia escolhido isso. Ele havia confundido o brilho dela com ouro. Eu preciso de espaço, Júlia, ele disse. As palavras pareciam tão impossíveis quanto inevitáveis. Espaço? Ela riu, um som agudo e histérico. Você quer espaço? Ótimo, tenha todo o espaço que você quiser, mas quando você voltar rastejando, não se surpreenda se eu não estiver aqui. Ela marchou furiosamente para o quarto e ele ouviu gavetas sendo batidas. Enquanto isso, em um mundo à parte, Júlio Castro estava tendo um tipo de conversa muito diferente.
Ele e Helena estavam caminhando pelo jardim comunitário semi-acabado. O sol estava se pondo, projetando longas sombras pelos caminhos recém-colocados e pela terra recém-revolvida. Você parece quieta esta noite, Júlio observou seu tom suave. Tudo bem? Helena hesitou, depois optou pela verdade. Era a base do relacionamento deles, afinal. Meu ex-marido me ligou hoje. Júlio parou de andar, virando-se para encará-la. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas ela podia ver a atenção focada em seus olhos. Ah, sim? E o que o estimado Sr. Dantas tinha a dizer? Houve uma leve borda em sua voz quando ele disse o nome de Marcos. Ele nos viu no Ethels. Eu acho que isso o perturbou, ela disse. Ele disse que estava preocupado comigo, que queria ter certeza de que eu estava bem. A sobrancelha de Júlio se arqueou. Que nobre da parte dele! E o que você disse a ele? Eu disse a verdade. Helena disse simplesmente que eu estava feliz e que minha felicidade era minha própria criação. E eu pedi a ele para não ligar novamente. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Júlio. Era um sorriso de orgulho puro e inalterado. Bom, ele disse. Essa é a minha garota. Imediatamente ele pareceu se corrigir. Desculpe, isso foi possessivo. O que eu quero dizer é... Eu admiro sua força, Helena, mais do que você sabe. Não é força, ela ponderou, olhando para os esqueletos do que um dia seriam bancos. É apenas clareza. Pela primeira vez eu o vejo pelo que ele é. Eu me vejo pelo que eu sou. A névoa se dissipou. O olhar de Júlio era intenso. Eu tenho estado querendo conversar com você sobre uma coisa. Ele começou, sua voz assumindo um tom mais sério. A Fundação tem vários projetos internacionais. Há um plano para desenvolver uma série de jardins urbanos sustentáveis em Lisboa. O designer principal acabou de se aposentar por motivos pessoais. O coração de Helena começou a bater um pouco mais rápido. Este não era apenas mais um projeto. Era uma oportunidade que definiria sua carreira. Uma chance de trabalhar em escala global, de aplicar sua visão de uma forma que ela nunca havia sonhado ser possível. O trabalho que você fez aqui foi revolucionário. Ele continuou. Sua visão, sua execução, é exatamente o que o projeto precisa. Eu sei que é um grande pedido. Vai significar se mudar por pelo menos 1 ano, mas eu quero que você considere. Eu quero que você o lidere. Helena ficou sem palavras. Além disso, Júlio acrescentou, sua voz suavizando. Acontece que eu tenho um apartamento muito bom em Lisboa, que está sendo criminalmente subutilizado. Eu acho que tenho uma razão repentina e convincente para querer passar muito mais tempo lá. Ele já estava lhe oferecendo o mundo, uma carreira, um futuro, uma parceria, mas ele estava fazendo isso de uma maneira que centrava a ambição dela, não as necessidades dele. Ele não estava pedindo a ela para conseguir. Ele estava pedindo para se juntar a ela em sua jornada. Era o oposto polar de sua vida com Marcos. Mas uma pequena e traiçoeira semente de dúvida, plantada anos atrás pela traição de Marcos, criou raízes. Isso era real? Ou ela era apenas mais um projeto para ele? O hobby interessante e novo de um multimilionário solitário. O desequilíbrio de poder ainda estava lá, uma presença silenciosa e imponente. Ele poderia dar a ela tudo o que ela quisesse. O que ela poderia dar a ele em troca? Como se estivesse lendo sua mente, Júlio estendeu a mão e inclinou suavemente o queixo dela, forçando-a a encontrar seu olhar. Helena, eu sei o que você está pensando. Não se trata de eu te dar algo. Trata-se de eu reconhecer o talento que já está aí. Você conquistou isso.
Qualquer dúvida que você tenha são os fantasmas de um homem que tentou te convencer de que você era pequena. Você não é pequena, Helena. Você é a pessoa mais expansiva que eu já conheci. A sinceridade dele foi um bálsamo para a velha ferida. Ela sentiu a última névoa, a última dúvida, finalmente queimar no calor do olhar dele. Eu vou fazer, ela disse, sua voz clara e forte. Seria uma honra. Ele sorriu. E naquele momento, Helena soube que sua redenção não era sobre encontrar um novo homem. Era sobre se tornar a mulher que era digna do respeito de um homem assim. E ela já era essa mulher. Júlia se foi. Ela arrumou 3 malas com suas roupas e bolsas mais caras e saiu com um floreio dramático, deixando um bilhete na ilha da cozinha que dizia simplesmente: "Não me ligue quando você perceber o que perdeu." O silêncio no apartamento era vasto e sufocante. Marcos estava sozinho, verdadeiramente sozinho, pela primeira vez em sua vida adulta. A solidão não trouxe clareza, trouxe obsessão. Ele reproduzia sua conversa com Helena repetidamente, dissecando cada palavra, cada pausa. Ele não tenta me diminuir para se sentir maior. As palavras eram uma marca em sua consciência. Ele havia feito isso. Ele a havia mantido pequena porque a pequenez dela o fazia se sentir grande. Em seu estado de pânico e desespero, uma ideia terrível começou a se formar. Foi um gesto grandioso e equivocado, nascido do ego e de uma profunda incompreensão da mulher em que Helena havia se tornado. Ele acreditou, com a arrogância que sempre foi seu trágico defeito, que poderia reconquistá-la. Ele pensou que poderia provar que havia mudado, que entendia seus erros. Ele mostraria a ela que poderia ser o homem que ela queria, um homem que apoiasse os sonhos dela. Ele sabia sobre o projeto do jardim comunitário. Ele havia visto os artigos. Ele decidiu que se tornaria o maior benfeitor do projeto. Ele interviria, um cavaleiro branco, e banharia o projeto dela com uma doação tão grande que ofuscaria a de todos os outros. Ele mostraria a ela que ele também poderia ser um filantropo. Ele mostraria a ela que valorizava o trabalho dela. Ele compraria seu caminho de volta para a vida dela. Ele ligou para seu contador e providenciou a liquidação de uma parte significativa de sua carteira de ações. A quantia era impressionante, muito mais do que ele poderia pagar confortavelmente. Mas esse era o ponto. Tinha que ser um gesto grandioso. Então ele contatou a Fundação Castro, fazendo sua doação anonimamente no início, sob a condição de que ele fosse revelado como o doador na cerimônia oficial de abertura do jardim. Ele imaginou a cena. Helena no palco, agradecendo a fundação. E então o apresentador revelando que a surpresa, a doação transformadora, veio dele. Marcos Dantas. Ele imaginou o rosto dela, o choque, a compreensão incipiente de seu amor e arrependimento. Em sua fantasia, ela choraria, e ele caminharia até o palco e a tomaria em seus braços. O dia da abertura do jardim foi brilhante e ensolarado. O espaço havia sido transformado. Era uma obra-prima da renovação urbana, uma tapeçaria vibrante de flores, hortas e caminhos sinuosos. A comunidade havia comparecido em massa. Havia uma sensação de alegria e celebração no ar. Marcos ficou na parte de trás da multidão, seu coração palpitando, suas palmas suando. Ele usava seu terno mais caro. Ele se sentia como um impostor. Ele viu Helena no pequeno palco temporário perto da entrada. Ela parecia deslumbrante. Ela não usava um vestido elegante, mas calças de linho simples e uma camisa branca impecável. O cabelo preso. Ela parecia forte, capaz e feliz.
Ela estava rindo com uma vereadora da cidade. Júlio Castro estava lá, é claro, em pé, ligeiramente ao lado dela. Ele não estava no palco. Ele estava na multidão, olhando para ela com uma expressão de orgulho tranquilo e profundo. Ele a estava deixando ter o momento dela. O gesto era tão simples, tão altruísta, que pareceu uma adaga no coração de Marcos. A cerimônia começou. A vereadora falou. O líder comunitário falou. E então foi a vez de Helena. Ela se aproximou do microfone e um silêncio caiu sobre a multidão. Ela não fez um discurso formal e chato. Ela falou do coração. Ela falou sobre o poder de uma semente, a importância de ter um lugar para respirar em uma cidade de concreto. Ela agradeceu à comunidade por seu trabalho, aos voluntários por seu tempo. Sua voz estava cheia de uma paixão que era cativante. Marcos sentiu um nó na garganta. Esta era a mulher que ele havia chamado de confortável. Finalmente, chegou o momento que ele estava esperando. O diretor da Fundação Castro se aproximou do pódio. E agora, disse o diretor, temos um reconhecimento final e muito especial. Este projeto foi possível graças a muitos doadores generosos, mas recebemos uma contribuição anônima, de última hora, que foi tão significativa que nos permitirá financiar a manutenção e a programação deste jardim pelos próximos 10 anos. O doador desejava ser revelado hoje. Estamos incrivelmente gratos ao Sr. Marcos Dantas. Uma salva de palmas educada e dispersa varreu a multidão. O nome de Marcos não significava nada para a maioria deles. Ele deu um passo à frente conforme planejado, com um sorriso tenso e ensaiado no rosto. Ele caminhou em direção ao palco. Ele olhou diretamente para Helena. O rosto dela registrou um vislumbre de choque. Sim, mas não foi o choque que ele imaginou. Não foi admiração ou amor incipiente. Foi uma decepção fria e profunda. Sua expressão se endureceu. A luz em seus olhos se apagou. Ela olhou para ele como se ele fosse um inseto particularmente desagradável que havia rastejado sobre seu cobertor de piquenique. Ela pegou o microfone novamente. Sua voz era firme, mas gelada. Em nome da Fundação e da comunidade, agradecemos ao Sr. Dantas por sua inesperada contribuição. A forma como ela disse inesperada fez parecer indesejada. Então ela desviou o olhar para a multidão, dispensando-o completamente. Mas o verdadeiro crédito por este jardim não pertence a nenhum grande cheque. Pertence a cada pessoa que arrancou uma erva daninha, a cada criança que plantou uma semente, a cada idoso que compartilhou sua sabedoria de jardinagem. Este é o jardim de vocês. A multidão explodiu em uma salva de palmas estrondosa e genuína. Marcos ficou parado, congelado, na lateral do palco. Ele era invisível. Seu grande gesto, seu cheque maciço e sacrificial, havia sido reduzido a uma nota de rodapé. Ele não havia comprado seu caminho de volta. Ele só havia conseguido provar que ainda não entendia. Ele pensou que poderia resolver um problema do coração com um problema da carteira. Ele tentou fazer o dia ser sobre ele, e ela o devolveu, com graça e aço, para a comunidade. Júlio Castro moveu-se pela multidão e subiu no palco. Não para o microfone, mas para o lado de Helena. Ele não a tocou, mas sua presença era um escudo. Ele olhou para Marcos não com raiva, mas com uma espécie de pena clínica. Era o olhar de um rei observando um bobo da corte que acabara de fazer papel de ridículo. Naquele momento, sob o sol brilhante e implacável, Marcos Dantas finalmente entendeu. Havia acabado. Havia acabado há muito tempo. Ele não apenas havia perdido a esposa, ele havia perdido a chance de ser digno da mulher em que ela havia se tornado. O dinheiro dele não valia nada ali. Seu grande gesto era vazio. Ele se virou e foi embora.
o som da celebração alegre do mundo no qual ele nunca mais poderia entrar o perseguindo pela rua. A caminhada de volta do jardim foi a mais longa da vida de Marcos. O terno, que parecia uma armadura, agora parecia uma fantasia de palhaço. Os sons da cidade, o trânsito, as sirenes, a tagarelice eram uma cacofonia que refletia o caos em sua cabeça. Ele havia orquestrado sua própria humilhação pública. Ele havia tentado comprar o passado apenas para o presente fechar a porta na cara dele com uma finalidade tranquila e digna. Ele não voltou para seu apartamento. Não conseguia enfrentar o silêncio, o persistente cheiro do perfume de Júlia, o fantasma de uma vida que havia sido construída sobre uma base de mentiras. Ele acabou em um bar de hotel anônimo a quilômetros de seu bairro, bebendo o mesmo Scott que ele bebia há semanas. Mas desta vez ele não estava alimentando sua obsessão. Ele estava engolindo a pílula amarga da verdade. Helena não o amava, não o odiava. Ela era de uma forma muito mais dolorosa, indiferente a ele. Ele era uma nota de rodapé em sua história, um capítulo encerrado. A nova vida dela, o sucesso dela, a felicidade dela. Nada disso era uma performance para o benefício dele. Era real e ele não tinha lugar nela. Seu telefone vibrou. Era Júlia. "Eu soube do seu pequeno truque no jardim", dizia o texto. "Patético. Acho que você nos perdeu para sempre agora." Ele olhou para a mensagem e pela primeira vez não sentiu nada, nem raiva, nem arrependimento. Apenas um vasto vazio. Ele havia queimado todas as pontes e agora estava encalhado em uma ilha de sua própria criação. Aquela noite foi o seu fundo do poço. Foi um tipo de fundo do poço diferente do de Helena. O dela havia sido um lugar de dor tranquila. O dele era um lugar de fracasso ruidoso e de demolição de ego. Ele teve que olhar no espelho e ver o homem em que havia se tornado, egoísta, arrogante e profundamente inseguro. O homem que havia derrubado uma boa mulher para se sentir poderoso, apenas para descobrir como era o verdadeiro poder e que ele não tinha nada disso. A redenção para Marcos não veio em um relâmpago, veio lenta, calmamente, nos meses que se seguiram. Começou com a venda de seu apartamento frio e minimalista. Ele vendeu seu carro esportivo chamativo. Ele renunciou a 2 dos clubes sociais exclusivos que Júlia havia insistido para ele se juntar. Ele começou a desmantelar sistematicamente a vida que havia construído para impressionar outras pessoas. Ele não tentou entrar em contato com Helena novamente. Ele finalmente entendeu que o maior presente que ele poderia dar a ela era a ausência dele. Em vez disso, ele canalizou sua energia para a única coisa que lhe restava: seu negócio. Mas seu foco mudou. Ele começou a ouvir mais seus funcionários. Ele promoveu uma jovem talentosa em sua empresa que havia sido consistentemente ignorada. Ele iniciou um programa pro bono oferecendo os serviços de marketing de sua firma a pequenas startups sem fins lucrativos. Ele estava tentando, à sua maneira desajeitada, construir algo de substância em vez de superfície. Ele nunca voltou a procurar encontros. Ele saiu ocasionalmente, mas os relacionamentos eram diferentes. Ele não estava mais procurando um reflexo de seu próprio sucesso. Ele estava procurando uma parceira. E ele sabia que não estava pronto para ser um. 2 anos depois, ele estava em um aeroporto esperando um voo para uma conferência de negócios, quando ele viu uma revista em uma banca. Era uma revista de design internacional. Na capa, havia uma foto impressionante de um jardim em terraços com vista para o oceano, com a manchete: "O milagre de Lisboa, como Helena Vargas está redefinindo o espaço urbano."
Ele a pegou. O artigo era um perfil brilhante de seu trabalho, sua filosofia, sua visão. Havia uma foto dela parada no jardim, parecendo confiante e serena. Ela estava sozinha na foto. Não havia menção a Júlio Castro em todo o artigo, além de um breve crédito à sua fundação como parceira de financiamento inicial. A história era sobre ela, seu talento, seu sucesso. Marcos comprou a revista. No avião, ele leu o artigo do início ao fim. Ele sentiu uma pontada, não de ciúmes desta vez, mas de um orgulho distante e agridoce. Ele não havia criado esta mulher, mas ele, através de suas próprias ações destrutivas, inadvertidamente a havia libertado. Ele havia sido o catalisador de sua magnífica transformação. Ele fechou a revista e olhou pela janela para as nuvens abaixo. Ele não estava feliz, não da maneira triunfante que ele uma vez definiu a palavra. Mas ele estava em paz. Ele havia aceitado sua perda. Ele havia aceitado seus erros. Ele estava vivendo uma vida mais tranquila, menor, mais honesta. Sua redenção não era sobre reconquistá-la. Não era sobre encontrar um novo amor. Era sobre finalmente aprender, dolorosamente, a viver consigo mesmo. Foi a aceitação tranquila de que a história deles não foi um grande romance, mas um aviso. E nessa aceitação ele encontrou um vislumbre de graça. Ele havia perdido o mundo que pensava querer, apenas para encontrar o chão pequeno e sólido de uma vida que ele realmente poderia merecer. E assim, o grande gesto de Marcos se tornou sua maior lição. Ele aprendeu que você não pode comprar respeito e você não pode apagar a traição com um cheque. A história de Helena nos ensina que nossa força mais profunda é muitas vezes forjada em nossa dor mais profunda. E que o verdadeiro valor não é encontrado em quem você está, mas em quem você se torna. A redenção dela não foi encontrar um multimilionário, foi encontrar a si mesma. O que você achou da jornada de Marcos e da incrível transformação de Helena? Com quem você se identificou no final? Deixe-nos seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós lemos todos eles. Se esta história ressoou com você, por favor, curta este vídeo para nos informar que você quer mais conteúdo como este. E não se esqueça de compartilhá-lo com alguém que possa precisar ouvir esta mensagem. Mais importante, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para que você nunca perca nossa próxima história. Obrigado por assistir